Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de crime e mistério chamado Suburbicon. Alerta de spoilers a seguir. A história se passa em 1959, em uma pequena cidade chamada Suburbicon. Em pouco mais de uma década, a cidade se desenvolveu em uma comunidade de 60 mil habitantes que foram atraídos por um estilo de vida exclusivo. Numa bela manhã, um carteiro percorre o bairro entregando a correspondência como de costume. Ele vai ao encontro da recém-chegada família Meyers, que é afro-americana. Ao chegar lá, ele é pego de surpresa ao ver a senhora Meyers, porque ele pensou que ela fosse branca. Mais tarde, ele informa os vizinhos sobre a nova família. Enquanto isso, os outros moradores ficam chocados ao descobrir que os seus novos vizinhos são negros. Mais tarde, é organizada uma reunião comunitária, na qual os homens brancos zangados exigem que a família Meyer seja expulsa da cidade devido à sua raça. Uma petição está sendo circulada entre os cidadãos para forçar a família Meyers a sair. Rose Lodge, uma vizinha da família Meyers, que é paraplégica, está passando o dia com a sua irmã gêmea Margaret e o seu filho Nick. Rose manifesta a preocupação de que o valor da sua propriedade possa cair agora devido à família Meyers, mas a sua irmã Margaret está mais aberta à integração racial. Ela até encoraja Nick a ir jogar beisebol com o filho dos Meyers, Andy. Nick então se aproxima de Andy e se oferece para jogar beisebol com ele, enquanto outros vizinhos assistem curiosos. Mais tarde naquela noite, o pai de Nick, Gardner, vem ao seu quarto com um homem estranho e o leva para baixo. Acontece que há assaltantes dentro da sua casa. Quando eles chegam à sala de estar, ele vê a sua mãe, a sua tia e os dois assaltantes, chamados Sloan e Lois. Depois de forçar Gardner a preparar uma bebida para eles, Sloan pergunta a Rose como ela ficou paralisada. Então ela responde que ela e seu marido sofreram um acidente de carro. Em seguida, os dois assaltantes amarram todos os membros da família na mesa e os derrubam com clorofórmio. Mais tarde, Nick acorda em segurança no hospital e vê seu pai e a sua tia Margaret conversando com um médico. Ele é informado que a sua mãe nunca recuperou a consciência depois de ter sido dopada com o clorofórmio. Mais tarde, o funeral de Rose é realizado e Nick ainda está muito chocado com a morte da sua mãe. As pessoas na cidade oferecem suas condolências, ao mesmo tempo em que insinuam discretamente que a família Meyers pode estar envolvida no assalto. Para consolar a criança de luto, o irmão de Rose, Mitch, dá a Nick um dinheiro extra. Enquanto eles estão a caminho de casa, Gardner informa a Nick que a sua tia Margaret ficará por um tempo para cuidar deles. A família tenta se ajustar à sua nova vida sem Rose, então Margaret assume o papel dela e tenta ser uma figura materna para Nick. Certa manhã, Andy vai falar com Nick para expressar as suas condolências pela morte da sua mãe e lhe dá uma pequena cobra, o que deixa a criança encantada. Mais tarde naquela noite, Nick fica aterrorizado ao se lembrar da noite em que sua mãe morreu. No entanto, Margaret o coloca na cama e lhe dá um colar de São Patrício dizendo que o protegerá de todo o mal. No dia seguinte, Gardner chega ao trabalho e seus colegas expressam suas condolências. Enquanto isso, um policial liga para o escritório de Gardner para informá-lo que alguns suspeitos foram encontrados e solicita que Gardner vá até lá e identifique essas pessoas. Ele chega à delegacia e encontra Margaret e Nick. Gardner afirma que se Nick vir os suspeitos, ficará traumatizado, então ele é deixado do lado de fora. Ao avaliarem os suspeitos, Gardner e Margaret declaram que nenhum dos homens é um invasor. No entanto, Nick se aproxima sorrateiramente deles e reconhece os dois assaltantes. Nesse momento, as luzes se acendem e eles descobrem que Nick também está lá. De volta para casa, Nick confronta seu pai sobre o fracasso em identificar os invasores. Gardner, por outro lado, tenta convencê-lo de que ele está enganado e que os invasores não estavam lá. Então ele pede a Nick para não contar ao tio Mitchell sobre o que viu. Enquanto isso, os moradores de Suburbicon continuam a se tornar cada vez mais hostis com a família Meyers. Todas as noites, uma multidão se reúne em volta da casa para protestar, pedindo a saída deles da cidade. Margaret pinta o seu cabelo de loiro para representar a sua irmã, e ela também dança com Gardner em casa. Enquanto isso, Mitchell conversa com o pastor da igreja sobre a sua crescente preocupação, já que Nick agora vive sem a sua mãe. Mas o pastor diz que eles não podem fazer nada, a menos que a criança se confesse. Uma tarde, Nick volta do jogo de beisebol e ouve alguns barulhos em casa. Então ele pega uma faca e vai até o porão, mas acaba descobrindo que Gardner e Margaret estão íntimos. Nick então tenta contatar o seu tio Mitch para informá-lo do que ele acabou de ver, mas a secretária o informa que ele está ocupado em uma reunião. Em seguida, Lois e Sloan confrontam Gardner em seu local de trabalho e lhe dão uma surra. Eles estão furiosos com Gardner por ele não ter cumprido a sua parte no acordo e querem o dinheiro.
Eles também gritam com Gardner por levar Nick para a delegacia e exigem que ele mantenha o garotinho sob controle. Gardner encenou todo aquele assalto porque ele devia dinheiro à máfia após o empreendimento comercial fracassado. Quando ele não conseguiu pagá-los de volta, ele tentou pegar o seguro de vida de Rose para compensar a diferença. Margaret também estava envolvida neste plano porque ela estava tendo um caso com Gardner. Mais tarde, Mitchell liga para Gardner para informá-lo de que alguém ligou para o seu escritório com o nome da sua falecida esposa. Agora ele está preocupado e expressa seu desejo de ver Nick, mas Gardner declina, afirmando que este não é um bom momento. Nick e Andy assistem ao aumento de tensões entre a família Meyers e os residentes de Suburbicon, que provocam a família cantando músicas ofensivas. À noite, Gardner chama Nick ao seu escritório para uma conversa. Ele afirma que Nick tem sido muito desobediente recentemente e será enviado para um internato em breve. Esta é a oportunidade para Gardner impedir que Nick descubra a verdade, ao mesmo tempo em que o protege dos assassinos. No dia seguinte, Margaret está servindo a Sra. Meyers no caixa quando seu chefe aparece e anuncia que vai cobrar $20 a mais pelos produtos e a aconselha a fazer compras em outro lugar. Percebendo que ela foi tratada injustamente, ela deixa o supermercado sem comprar nada. Então ela abraça seu marido naquela noite, ouvindo a grande multidão que protesta e canta do lado de fora da sua casa. Com as tensões crescendo entre os moradores de Suburbicon e seus novos vizinhos afro-americanos, um carismático agente de seguros chamado Bud Cooper chega um dia à porta de Gardner. Mas ao perceber que Gardner não está em casa, ele começa a questionar Margaret. Cooper a informa que primeiro eles devem explicar algumas coisas antes de poderem receber o dinheiro do seguro. Após algum questionamento, Cooper eventualmente admite que suspeita dela e de Gardner. Margaret, por outro lado, fica abalada com as acusações e o põe para fora da casa com uma vassoura. Enquanto isso, Gardner ainda tem que pagar os dois assassinos. Portanto, Sloan se aproxima de Lois no trabalho e diz que eles devem dar uma lição em Gardner, assassinando Margaret e Nick. Lois hesita em matar mais duas pessoas, mas Sloan ordena a ele que termine o trabalho. Mais tarde naquela noite, os moradores da cidade se reúnem ao lado de fora da casa da família Meyers para assediá-los, e a situação se transforma em um motim, com a polícia sendo obrigada a intervir. Quando Gardner chega em casa, Margaret conta a ele o que aconteceu com o investigador da seguradora. Mais tarde, Cooper volta e pede a Margaret uma xícara de café antes de se sentar confortavelmente no sofá. Então ele informa Gardner que está ciente do esquema de fraude dos seguros e o chantageia para pagar o valor do seguro em troca do seu silêncio. Gardner ameaça matá-lo também, mas Cooper responde que se algo acontecer com ele, a companhia de seguros sem dúvida descobrirá a verdade. De repente, Cooper fica vermelho e agarra sua garganta ao perceber que Margaret misturou algo em seu café. Quando Gardner pergunta a Margaret o que ela colocou ali, ela diz que é apenas um pouco de lixívia. Cooper então corre para a rua pedindo ajuda, mas Gardner o persegue e bate em sua cabeça com um atiçador de fogo para derrubá-lo. Enquanto isso, Lois e Sloan estão sentados por perto, vendo Gardner matando um homem. Já o motim do lado de fora da casa dos Meyers se torna mais violento à medida que eles quebram suas janelas e ateiam fogo em seu carro. Gardner coloca o cadáver no porta-malas do seu carro e planeja se desfazer dele em algum lugar distante. Então ele vai embora com o corpo, enquanto Sloan o segue. Enquanto isso, Lois vai à casa de Gardner para matar Nick e Margaret. Depois de abandonar o carro, Gardner volta de bicicleta e Sloan continua o seguindo. Logo depois, Nick percebe o que está acontecendo e liga para o tio Mitch para pedir ajuda. Ao perceber isto, Margaret corta a linha telefônica e Nick se tranca em seu quarto. Então ela prepara um sanduíche e leite com pílulas para envenenar Nick, mas ele se recusa a sair do quarto. Momentos depois, Lois entra sorrateiramente na casa, estrangula Margaret por trás e sobe para colocar o seu cadáver na cama. Depois ele se dirige ao quarto de Nick para matá-lo, mas Mitch chega bem a tempo e atira nele. Ele entrega uma arma a Nick, lhe pede para se esconder no armário e diz que sempre o tratou como um filho. Mitch então se vira, revelando uma faca escondida em suas costas da luta com Lois. Ao dar o seu último suspiro, ele se senta perto da cama de Nick e chama a polícia. Sloan está seguindo Gardner e o informa que uma surpresa o espera em sua casa. Gardner fica aterrorizado e lhe pergunta o que ele fez, justamente quando Sloan é repentinamente atingido de frente por um caminhão de bombeiros.
Eventualmente, quando o combustível vazado pega fogo, o carro explode e Sloan morre na hora. Gardner volta para casa e encontra os cadáveres de Margaret, Lois e Mitch. Ele também vê Nick no armário, apontando a arma para ele. Então ele pega casualmente a arma de Nick e o leva para a mesa de jantar. Gardner lhe oferece a opção de participar do seu plano de pegar o dinheiro do seguro e fugir para Aruba com ele, ou ele o matará e alegará que foi outra vítima de Lois. Ele continua a conversa confessando seu crime e ameaçando Nick enquanto come o sanduíche envenenado. Então ele diz a Nick para pensar e tomar uma decisão, já que é domingo e eles não têm para onde ir. Na próxima cena, o motim termina com a chegada dos serviços de emergência para ajudar a família Meyers. Na manhã seguinte, a família Meyers começa a limpar os destroços do motim da noite passada. A equipe de jornalistas entrevistam os moradores, que culpam a família Meyers por todo o caos. Enquanto isso, Nick se senta calmamente em frente à TV, enquanto o corpo do seu pai está caído sobre a mesa da cozinha. O filme termina com Nick agarrando a sua luva de beisebol e saindo para jogar beisebol com o seu amigo Andy. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.